Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios no Café. Nosso encontro semanal, onde nós buscamos sair do óbvio aqui. E, como sempre, eu sempre agradeço aqui a colaboração do SEI de Campinas, o Café Dialógico, que está localizado no Espaço Marco do Vale, aqui na rua Doutor Quirino 856, no centro de Campinas. Aqui o nosso espaço, nosso espaço físico, quem quiser um dia conhecer, também é um espaço de arte, é um espaço de cultura. E vale muito a pena conhecer esse espaço aqui, onde inclusive está renovado, foi renovada a fachada, foi renovado o mural aqui. E também, nós aqui nos encontramos para falar sobre diversos assuntos gerais, psicologia, E nós tentamos aqui um outro olhar, um olhar para reforçar o que nós já sabemos, mas para a gente tentar olhar o que não está tão visível, tão claro assim. A gente vai fazendo essas trocas. Boa noite para a Flá Regina, que está chegando, sempre nos acompanha, para a Nini Pompermaia também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dando oi, ainda não. Boa noite, pessoal que está sempre aqui nos devaneios, ou que estiver aqui conhecendo o nosso programa. É o nosso 21º encontro hoje, inclusive. Temos aqui uma frequência de encontros que nos permite aqui ir caminhando e conforme a música toca. E também, vem destacar quem está também na nossa parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes é uma editora que está compromissada em trazer obras de psicologia analítica ou de autores também pós-junguianos, mas não só, também tem as obras de psicanálise, tem de outros autores que são fundamentais para nós estarmos ali refletindo de uma outra maneira. E hoje eu vim apresentar mais duas obras, mais dois livros que são livros que são lançamentos recentes da Editora Vozes. O primeiro que eu queria apresentar é desta autora pós-junguiana, a Verena Cast. Quem estuda Jung deve conhecê-la muito bem. A Verena Cast lançou este livro aqui, essa tradução, A Natureza do Amor, pela Editora Vozes. É um lançamento. E para quem quiser, a Vozes, nós temos aqui do Freud Estupefato um cupom de desconto, o Estupefato 30. Quem quiser ter esta obra com 30% de desconto pelo site livrariavozes.com.br, terá esse cupom aqui para ter um desconto nesses lançamentos. Além deste, da Verena Castro, temos também um outro lançamento do Marcos Gabriel, O Ser Humano como Animal. Este é um outro lançamento da Vozes. Vamos sempre estar mostrando lançamentos da Vozes aqui no Devaneios ou comentando sobre eles, E assim como fizemos na live passada. E aqui é interessante a proposta do autor, que é um filósofo, o Marcos Gabriel é um filósofo, e ele questiona a distância em relação ao mundo natural, o mundo animal aí no caso. O que nos afastou tanto dele assim? Ele não tem uma questão evolutiva aí no caso, mas um afastamento, que é um interessante. Então, deixo essas recomendações, deixo também a recomendação para quem quiser ali esses livros com desconto na Editora Vozes. E hoje nós vamos falar um pouco de um tema que eu acho que a gente falou pouco aqui na página, porém é um tema que está sempre presente no Freud Estupefato, que inclusive foi o que fez com que ele nascesse. Nosso tema de hoje é humor. E para o tema não ficar tão óbvio, para o tema não ficar tão batido,
Não vou falar de uma forma teórica, né? Não vou inclusive os devaneios não é para falar de forma teórica de forma alguma, né? Não é nesse sentido. Mas é importante que a gente consiga ter bom humor, né? É uma palavra um pouquinho até complicada de a gente falar o que é bom humor, mas ter um humor que nos abra para o diferente, que às vezes é difícil ser escutado. Então, separei alguns livros para a gente aqui comentar sobre humor. Inclusive, penso em fazer uma série através desta abertura, né, do nosso 21º encontro, para falar mais, porque tem bastante coisa, né? Eu separei alguns livros aqui para a gente comentar um pouquinho, não vou ficar baseando tanto neles, mas é mais para a gente ter ali um norteador, um cerceador ali, para onde nós vamos rumar, né, em relação a falar sobre humor. Mas antes de abrir qualquer livro, antes de falar sobre qualquer coisa nesse sentido, eu acho que é importante de falar também sobre isso é que fazer humor e falar sobre psicanálise é algo que é um certo desafio, é bastante desafiador, né? Inclusive, para quem é assinante da página, para quem quer acompanhar mais profundamente nossos conteúdos, eu estou fazendo 2 séries dentro dos assinantes da página, que uma das séries ali eu vou falando sobre o desenvolvimento, né? Vou pegando bem inicialmente, falando um pouco do desenvolvimento de fazer memes da temática psicanalítica, né? Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar para vocês, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma temática que já comecei a trabalhar com conteúdo escrito para os assinantes da página. Quem quiser ser assinante será muito bem-vindo e terá também esse conteúdo disponível toda semana, né? Na verdade, cada semana tem um conteúdo diferente. Esse é um conteúdo que vai de 15, é um conteúdo mais quinzenal, né? E a questão de fazer humor, né, unindo com psicanálise, é que a primeira coisa é que conseguir analisar alguma coisa, analisar algum conteúdo, é necessário que se tenha um humor e que se tenha bom humor. Senão a gente vai para o lado da onde aquele convite irresistível, né? De olha só como eu sou, olha só como as coisas estão, né? E a gente entra logo naquele lugar e a gente perde a nossa visão. Inclusive é muito importante o analista, ele está buscando reconhecer para onde aquele discurso do analisando está o levando, né? Para onde aquele discurso costuma se encaminhar, que é por onde ele vai, é para onde ele costuma ir, é o seu lugar de vamos colocar assim, é um leitinho que todo dia ele toma de manhã, né? Esse é um ponto. Então, hoje eu queria iniciar falando um pouco sobre isso e também apresentar alguns livros. Um dos livros que eu gostaria de falar hoje sobre, que eu vou fazer uma leitura de um dos subcapítulos, se não me engano, ou de um dos capítulos mesmo, acho que é um capítulo, não, é um subcapítulo deste livro aqui, é do meu amigo Daniel Hammer Huysman, o Gaiata Psicanálise. Vou apresentar para vocês aqui, deixa eu ver como está certo. Esse livro aqui é um livro que, inclusive, a capa dele é bem humorada, né? Inclusive, aqui eu fico muito agradecido que este livro eu ganhei do Daniel, tem até uma dedicatória aqui para mim. E eu queria pegar uma parte desse livro sobre um subcapítulo que ele fala de algo que eu acho bastante importante. Hoje a gente vai devanear mesmo, hoje a proposta é devanear bastante. E antes de eu começar a ler aqui onde eu separei do livro do Daniel, eu também queria ressaltar, né, para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, podem usar o campo de comentários ou também, para mim me ajuda também, esse balãozinho que tem uma interrogação dentro dele,
que é onde as perguntas ficam separadas e eu consigo vê-las e não vão subindo dentro dos comentários. Bom, o que eu separei hoje, o capítulo 26 do livro do Daniel, na página 109, é um capítulo bem curtinho, mas bem provocador também, muito provocador. Eu vou ler o capítulo inteiro aqui, porque ele tem uma página e meia, uma folha, tem praticamente uma folha só, mas tem uma provocação fantástica aqui nele, né? Começa na página 109. E olha que interessante aqui o título que o Daniel colocou aqui desse capítulo, né? Tem vários capítulos interessantes aqui. Inclusive, esse é um livro onde ele faz uma revisão da psicanálise. Outro ponto também, antes de eu começar a ler, é que livros de humor dentro da psicanálise costumam fazer uma revisão, né? Vamos deixar de ver o que já nos foi dado, no que já não é pronto. Porque senão a gente costuma ficar um pouco amargurado, né? Essa palavra amargura tem a ver ali com o doce que digamos assim, também tem a relação com o doce, ficou denso demais, né? Aqui tem uma provocação do Daniel que é a seguinte: quando você precisa fazer análise, é um problema. Olha que interessante isso aqui, né? Olha que interessante que ele vai trazer aqui, olha. Vocês já devem ter escutado a frase: você precisa fazer análise, seja como psicanalistas, terapeutas ou leigos. Obviamente que a psicanálise pressupõe que seu método pode transformar vidas, que pessoas podem melhorar seu sofrimento através de um processo de análise pessoal. Há várias formas de entender o que seria uma análise, mas não entrarei nesse debate aqui neste momento. O que eu gostaria de destacar é que precisamos tomar certo cuidado com coisas que envolvem você precisa fazer análise. Quando este imperativo, você precisa fazer análise, é perigoso? Quando ele se torna perigoso? Quando esse argumento de base, mas verídico, de que a psicanálise serve para ajudar as pessoas, de que quando alguém tem um problema, pode se beneficiar do tratamento analítico, acaba se tornando uma espécie de discurso hipócrita, cínico ou político, no sentido de desqualificar alguém ou uma determinada posição que alguém assume diante de um problema pessoal, relacional, social, como quiserem chamar. É muito comum que quando alguém se sente ameaçado e incomodado com o discurso ou posicionamento de outrem, só um minutinho aqui, acho que travou, não, voltou. Com o posicionamento de outrem, onde que eu parei aqui? Aqui, achei, desculpa, tinha perdido a minha página aqui. Que este alguém use o argumento: você precisa fazer análise, como uma espécie de desmoralização e de desqualificação da pessoa que está reivindicando algo ou se queixando de algo. Pessoas mais briguentas escutam o você precisa fazer análise com certa frequência. A pessoa pode até precisar fazer uma análise. Mas por quê? Porque ela briga muito? Porque ela é uma pessoa nervosa? Pode até ser. Mas pode ser também que esse nervosismo, essa necessidade dela brigar, diga a respeito da sua necessidade de ser escutada. Talvez o seu nervosismo seja a expressão de algum mal-estar ou violência da qual ela sofra. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Eu vou parar um pouquinho só para fazer um breve comentário a respeito dessa... A gente está na metade aqui dessa leitura. Mas olha só, aqui você precisa fazer análise que o Daniel está trazendo é uma defesa contra exatamente a posição analítica que é discuta, né? Analisar não é apenas você ficar ali dando uma resposta bonita, elucubrada, culta,
comovente, né, para alguém ali que vai transformar aquela pessoa com simples e breves palavras. Até porque isso não seria análise, né? Quem está no chão, no setting, sabe que o quanto é difícil as palavras elas adentrarem, né? Que a psique, ela realmente, ela se cansa bastante rápido até de discursos ali que queiram colocá-la de uma maneira mais dogmática. Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, esses imperativos que o Daniel está trazendo aqui no livro. Então, aqui ele está dizendo que, o que eu entendo, né, também, é que a partir do momento em que eu deixo de escutar, e aqui ele está trazendo de uma forma bastante sensível e também humorada, né? O humor não é só para fazer rir, né? Vamos lembrar que o humor também é aquela camada sensível que está buscando o tempo todo quebrar o óbvio. Se eu estou vendo o óbvio, não tem humor, né? Eu vou rir talvez não é da piada, mas talvez seja da pessoa, né? Mas aqui o que o Daniel está trazendo é escuta. A escuta precisa me levar para um lugar que talvez nem a pessoa que está dizendo aquilo saiba. A posição analítica é essa: é levar para um lugar onde eu não sei. É o tempo todo o que está sendo trazido que eu não sei e que está sendo fundamentado dentro desse discurso. Dentro dessa fala, né? O Talking Cure, a cura pela fala, é isso. Se eu não tiver uma dose de humor, eu não entro num lugar mais difícil, aonde a fala, aonde o discurso está sugerindo que tenha algum sofrimento ali. A gente não entra com sofrimento, com mais sofrimento. A gente entra com sofrimento que consegue curtir as suas feridas e não que fica ali cutucando elas, né? Curtir as feridas não é cutucá-las, apesar de às vezes ser necessário também, tá? Mas aí é um outro cutucar, né? Vamos continuar aqui. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode usar o chat ou algum comentário também. Onde que eu parei? Aqui. É muito comum que na história da psicanálise, esse argumento, você precisa fazer análise, parta de uma premissa verdadeira. Mas a forma como ele é construído tem a ver com a instauração de uma hierarquia em que se desqualifica o outro para instaurar uma certa amortização da vida deste outro. Ou uma desqualificação, como ele está dizendo aqui. Como se ele precisasse se adaptar às regras, se acalmar, ficar numa espécie de patamar mais neutro. Parece ser uma modificação da frase. Você sabe com quem está falando? Olha que interessante aqui, aquele devolvendo com uma sapatada essa frase para os analistas fora de plantão. Para nós analistas fora de plantão, né? Todos nós. Quando alguém rompe um determinado campo, da forma que for, ele é acusado de narcisista, de agressivo, de ser inadequado, de ser infantil. E até pode ser que ele tenha todas essas características. Mas, muitas vezes, esse argumento é usado porque a pessoa que defende a bandeira do "você precisa fazer análise" se incomoda com algo e não suporta escutar. E encontrar algo do outro que diga respeito a ela, de modo que então ela use esse argumento de forma hierárquica, destituindo a posição do outro. Ou seja, saia daí, você está no meu lugar, este pódio é meu. Sabe-se que hoje, na psiquiatria, há um tal de transtorno opositor, que diz respeito a essas crianças que não aceitam nada, não aceitam regras, não aceitam lei nenhuma. Na psicanálise, há uma crítica a essa tendência classificatória do outro. Pois se uma criança precisa se opor a algo, é porque ela tem necessidade disso. Há um motivo e, portanto, precisamos investigar isso ao invés de transformar a oposição num problema.
pois a criança tem o direito de se rebelar. É preciso tomar cuidado, pois o imperativo você precisa ou você deve fazer análise, ainda que se baseie numa premissa verdadeira de que as pessoas podem se beneficiar da psicanálise, pode mal entendê-la como uma espécie de amansamento e adaptação da pessoa ao mundo, como se uma pessoa analisada fosse uma pessoa neutra, calma, gentil, que aceita a vida como ela é, sendo que isso pode ser o sinal de uma passividade e de um consentimento, de uma anuência com injustiças que acontecem no mundo, inclusive com ela mesma. Olha que interessante isso aqui. Ele está falando que a partir do momento que a gente tenta acalmar, a gente tenta apaziguar, e também uma forma de fazer isso é classificando, né, nos imperativos, você precisa, você deve, tudo mais. Acalmar essa rebelião que está acontecendo ali pode, na verdade, fazer com que essa energia toda, essa vigorosidade toda e até mesmo essa inflamação toda passe a ser um monstro com o qual o tempo todo eu esteja convivendo com ele. Talvez aí eu tenha feito amizade com o, sei lá, como é que chama aquele cara? O Freddy Krueger, né? Eu fiz amizade com o Freddy Krueger, ele fica matando os sonhos de todo mundo, mas não me mata. Olha que gostoso, olha que delícia, né? Mata lá as pessoas, vai lá e invade o sonho das pessoas, mata todo mundo, mata todas as pessoas. Mas se eu fiz amizade com o Freddy Krueger, pelo menos o meu ele não matou, né? Isso é apaziguar. Isso é apaziguar. A gente apazigua esta chama em nós, né? Quando nós damos respostas prontas ou tentamos ali acalmá-las logo de cara, sem reflexão nenhuma, não que elas não tenham que ser acalmadas, mas sem reflexão nenhuma, sem elaboração nenhuma, nós acabamos por nos tornarmos passivões aí, né? A gente fica ali fazendo análise para se adequar, para se encaixotar, mas quem que se encaixota se muda de casa, né? Tem essa também. Geralmente os caixotes não ficam dentro da casa. E aqui tem um comentário aqui da Nini Pompermaio. Muito engraçado mandar a pessoa para a terapia, como se o analista fosse reenquadrar a pessoa num modelo socialmente ideal, quando na verdade é bem o contrário que isso pode acontecer. Ou também, né, a partir do momento, né, que a gente tem ali dentro de uma posição psicanalítica, que a gente não extingue sintomas, mas a gente coloca-os para conversar junto conosco, porque o sintoma é o outro em mim falando o tempo inteiro, de uma outra maneira, trazendo uma consciência outra sobre mim, né? E ele é um olho que... é um tipo de olho que escuta mais que vê. O sintoma é isso, né? Sintoma é um olho que me entrega ouvidos. Se eu tentar olhar com os olhos, eu perco ele. Perco totalmente. Ou, na minha loucura ali e tal, eu me distancio dele também. Não é que só se encaixota, tá, Nini? Não é só se encaixotar, mas acaba realizando um desejo de novo do analista, né? Porque tem, né? A gente fala, mas como é que eu me adequo a isso? Falo, não, fica inadequada por bastante tempo, o tempo que precisar que for. Se você ficar inadequada por bastante tempo, mas for escutada, chega uma hora que você vai se relacionar com isso, né? A gente tem trazido isso aqui também para as lives, né? De alguma maneira ou de outra. Fica com o inadequado, fica com o estranho um pouquinho aí na sua casa, que uma hora ele fala. Uma hora ele desembucha, na hora que ele tiver a vontade mesmo, né? A gente falou sobre xenia e tudo mais aqui. Uma hora ele fala. Na hora dele. Vamos ver, né? Quanto tempo que ele passa aqui. Bem que ele vai ficar... ele vai ficar abrindo a geladeira de madrugada muitas vezes. E aí, terminando aqui, faltam 2 parágrafos dessa parte. A análise não tem, portanto, nada a ver com você ser uma pessoa que sabe fazer politicagem, estar bem na fita com as pessoas. Não, pelo contrário. Uma verdadeira análise
não aquelas análises fakes, adaptativas, é aquela que dá coragem de existência a cada um. E ao dar coragem, a pessoa vai adiante e isso pode incomodar. Olha que interessante que ele está dizendo. Então ele está dizendo aqui que quando a análise começa a entrar no campo de chamar para o palco estes incômodos, vai incomodar os outros personagens ao redor ali. Fala, mas você está muito disruptivo, essa análise não está servindo para nada. Oh, que bom, né? Se estiver servindo, ela é serva, né? Não é autônoma. Se a análise é bem sacado. Se a análise estiver servindo, ela passa a estar numa posição de serviçal, né? Tem essa questão também. Por fim, é claro que eu não estou colocando isso de uma forma tão radical, pejorativa, mas estou imaginando ali quando a análise está se colocando numa postura de eu preciso salvar esta pessoa. Porque nós todos temos esse ego, como o Hillman diz, esse ego hercúleo, né? Vamos salvar isso aqui, vamos adotar a postura ali de ser um salvador disso aqui e tudo mais. Que para certas ocasiões, para a gente estar criando ali, né, força para a vida, ok, isso é importante, mas não condiz com uma posição analítica, que é outra, né? Que vai trazer, ok, isso é importante, bacana, mas isso não fala ainda, não é a linguagem que fala sobre aquilo que te movimenta, não é sobre isso, né? Por fim, eu trocaria esse você precisa fazer análise pelo você poderia se beneficiar de um tratamento analítico. Não como uma imposição ou julgamento, porém, como uma leitura sensível de alguém que está ali, próximo e quer ajudar, estendendo a sua mão humana ao outro. Bom, essa aqui é a visão do Daniel Roisman, meu amigo, meu querido amigo, inclusive recomendo mais uma vez este livro aqui, para quem quiser conhecer a obra e também os pensamentos do Daniel, que é um psicanalista bem-humorado, é o Gaiata Psi. Está recomendado este livro aqui. E eu trouxe esse recorte aqui do livro Gaiata Psicanálise para aqui a gente refletir um pouco a respeito dessa posição, a respeito deste lugar, de que a partir do momento em que eu tento calar o humor do outro, seja ele qual for, né? Na verdade, eu não estou calando o humor dele. Eu estou, na verdade, apaziguando os meus. Eu estou, na verdade, ali, eu estou incomodado com ele e eu quero ali logo que ele pare. Então, isso é um convite para a gente ficar cada vez mais, né, nos relacionando entre arames farpados. A gente fica o tempo todo ali, né? E aí a conversa fica afiada demais, mas aí também então, talvez seja um afiado que você pode se estrepar. Bom, continuando aqui algumas apresentações, um outro livro que alguns conhecidos têm, eu conheço algumas pessoas que têm este livro, é um livro que é difícil de achar. Eu, pelo menos, não consegui achar PDF dele, tá? E também não achei mais na estante virtual. Tinha uma época que ele estava na estante virtual e estava com um preço baratinho. Acho que ele estava uns R$30, coisa do tipo. Aí acho que todo mundo resolveu comprar, que estava na estante virtual, que estava disponível. Aí o preço dele, uma vez que eu fui ver lá, saltou para R$200. Então eu não sei nem se tem mais esse livro disponível. Mas editado não tem mais. Que eu saiba, a editora aqui, a Paz e Terra, não faz mais esse livro aqui. Mas é um livro de humor e com um nome bem curioso aqui, ó. Chamado O Livro de Cozinha do Dr. Freud. O Livro de Cozinha do Dr. Freud é um outro livro de humor, que é um collab aqui de James Hillman e Charles Boyer. E aí é que é interessante também desse livro de humor, é de que ele não foi traduzido por nenhum psicólogo, psicanalista ou entendedor na área, necessariamente, no caso.
Ele foi traduzido por Silvio Lancelotti. E se não me falha a minha vã memória aqui, olha só, eu paguei R$30 no livro mesmo na época. Que sorte que eu dei. O Silvio Lancelotti, se não me engano, ele é chefe. Ele é chefe de cozinha. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, infelizmente. Não fui pesquisar tanto sobre ele, não tem algumas informações aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Ó. Ele é jornalista especializado em gastronomia, achei aqui. E arquiteto. Não tem nada a ver com psicanálise aqui, o Lancelotti que traduziu o livro. O que é interessante, que nos traz uma outra linguagem. Né? Uma linguagem livre, né? Um pouco mais livre, no caso, de expressões que fiquem galgadas o tempo todo ali, né? Em se preocupar que estejam com os conceitos corretos. Esse livro aqui é um livro de humor, né? Ele vai falando aqui como se fosse o Freud e tal, e vai trazendo algumas situações onde ele vai fazendo algumas receitas de algumas situações aqui, né? Algumas, se não me engano, são verídicas, outras aqui nem sei se tanto assim. Mas olha só, ele faz até uns recortes interessantes aqui. Ele escreve esse livro como se fosse um livro de receitas mesmo, né? Ele vai escrevendo como um livro de receitas. E tem aqui um capítulo chamado Zabaizonas Erógenas, né? Ele vai brincando com a linguagem o tempo todo. Fettuccine libido, salada mista, deixa eu ver mais, tem umas aqui que são interessantes. Nascimento do mito do herói. O escorredor anal. Esse aqui é um título bem interessante aqui. Deixa eu ver se dá para ler isso aqui, porque essa parte eu não tinha lido ainda. Ele fala umas coisas aqui no livro que acho que não dá para ler. Esse livro foi escrito em 1986. Eu acho que algumas coisas que estão escritas nesse livro aqui, elas estariam no plano do cancelado já. Então eu não sei se é possível ler essa parte aqui. Deixa eu ver. Essa aqui dá para ler. Não, esse aqui do escorredor anal também dá para ler. Meu Deus do céu. Eu vou ler duas então aqui. Eu vou ler o escorredor anal. E eu vou ler depois, que ele é bem pequenininho. E eu vou ler o primeiro capítulo dele que chama... Que também é bem curioso aqui. Como é que chama o negócio? Chama Especialmente Mama Ovos e Sonhos de Açúcar Mesmerizado. Depois eu leio isso aqui. O escorredor anal está na página 115. Então aqui, olha o Hillman aqui conversando com... Acho que é um Colava, que eu não sei quem está falando, mas o Hillman deve ter tido o dedinho dele aqui de falar de escorredor anal, né, Hillman? Aqui, ó. Existem na praça infinitas vasilhas de esmalte, plásticos ou metal, repletas de furinhos pequenos espalhados em seu fundo. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui que o pessoal está perguntando. Qual o nome do livro mesmo? É o livro de cozinha do Dr. Freud. Aqui, ó, quem está entrando agora. Esse livro de humor aqui, escrito por James Hillman e Charles Boyle. E, deixa eu ver, mais tem um comentário aqui. Pessoas dando risada, não lembro do que. E, deixa eu ver, que curioso esse livro de culinária, vou procurar. É interessantíssimo. Tem umas aqui que eu falo, meu Deus do céu, isso aqui... aqui já tem coisa que dá para ser cancelada hoje em dia, então é melhor não ler essa parte aqui não. Vamos ficar com o escorredor anal. De nada, John Jones. Voltando aqui. Existem na praça as infinitas vasilhas de esmalte, plásticos ou metal, repletas de furinhos pequenos espalhados em seu fundo, projetadas para a rápida lavagem de vegetais, para a drenagem de saladas e principalmente para que se escorra o macarrão assim que ele saia da panela de seu cozimento. Em determinadas ocasiões, porém, um cozinheiro necessita de outro tipo de equipamento, algo que se assemelha aos tratos essenciais do comportamento anal: disciplina, frugalidade, obstinação, a fim de cumprir a sua missão com eficiência. Este apetrecho ostenta um único orifício em seu fundo, retendo em seu bojo tudo aquilo que, de outra maneira,
iria embora, quem sabe sem destino. Caso o leitor seja uma pessoa muito preocupada com a sua conta de água ou com seu desperdício do líquido, que se esvai através dos ralos de sua residência, fique sossegado. O escorredor anal lhe propiciará uma sensação bastante confortável de alívio e de controle. Então, esse daqui que é o escorredor anal. Tem o totem e o tapioca aqui, mas esse aqui é bem grande. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. As entrelinhas, tem várias aqui, inclusive. Tem umas aqui que são as notas, depois eu dou legal. Tem o Renan perguntando, quando funciona a live, e sempre um assunto pré-definido? Geralmente sim, Renan, né? Geralmente eu defino antes, né? Eu falei até na última live, quem quiser estar trazendo ali um assunto, quiser fazer uma indicação, pode usar o canal do chat ali, do direct para falar, né? Olha, eu quero que fale esse assunto na live e tal. E eu acho que eu tô torto, falando inclusive sobre isso. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Aí agora na hora que eu vou mexer não vai ficando entortado. Aí vamos ler o mama-ovos aqui. Não, na verdade é mama-ovos, não é mama-ovos, mas dá na mesma também, né? Aqui é na página 27 do livro. Lembro-me com ternura do mamovos que mamãe fazia. Isso aqui eu acho que é o Freud sendo encenado aqui, né? Nunca mais comi nada parecido desde 1930, quando ela, Amália, nascida em Natanshun, morreu com 95 anos de idade. Sem ela ao meu lado, conseguirei viver pouco tempo mais. Que mulher, sempre esfuziante, freudvoll, sempre afiada em seu senso de humor. Costumava me chamar de Mein Goldener Sieg, na frente de desconhecidos. Por genuína afeição ou para me irritar? Um oceano de diferenças nos separou. Mas, ainda assim, herdei muitíssimo dela, como a minha vaidade de modo de me vestir ou de aparecer em fotografias. Semanas antes de falecer, quando um retrato seu apareceu nos jornais, ela comentou: reprodução mal feita. Me fez parecer uma velha de um século. Nada disso importa agora. A mim, basta recordar seu mamovos, leves e frescos e dourados como o alvorecer. Então, a dica aqui para fazer um mamovos. Misture uma xícara de farinha com um punhado de flocos de aveia. Adicione uma colher de chá de sal, uma xícara de leite e uma gema de ovos. Acrescente então uma clara muito bem batida. Coloque numa travessa devidamente untada e asse em forno forte a 220 graus Celsius, por cerca de meia hora, ou até que a superfície se enrijeça como o caráter da mamãe. Esse aqui é para fazer uma móvel, aqui, ó, que beleza. Aqui tem, aqui é, esse aqui entendi isso aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é continuação, né? Vou deixar esse aqui para lá. Então, esse aqui é uma apresentação do livro de cozinha do Dr. Freud. E este livro aqui, cheio de humor e tudo mais, tal, é uma maneira ali da gente olhar para a psicanálise de uma outra forma, né? A gente está muito acostumado a ver a psicanálise, né, colocando seus conceitos de uma forma muito enrijecida. Aqui ele bate, né, os conceitos psicanalíticos aqui em diversas tigelas ali e vai cozinhando aonde dá. Vai cozinhando nos forninhos que aparecem para se abrir ali para a receita ficar bem untada. E também, hoje eu queria apresentar um outro livro, né, falar um pouquinho de humor. É um livro que não é de psicanálise, não fala nada sobre psicanálise, porém, ele vai de acordo com aquele trecho que nós lemos aqui, do livro o Eduardo aqui, ó, existe psicanálise em mineirês para untar receita de pão de queijo. Tomara, viu, Eduardo? Inclusive, a gente estava falando de livro de receita aqui, ó. O livro de receita do Dr. Freud aqui, ó.
tá nos acompanhando aqui. Hoje estamos falando sobre humor. Bem comentado, né, Eduardo? A gente pode fazer um dia uma live sobre humor, né? A gente deve estar falando sobre fazer uma live juntos. Isso é um tema. Faz tempo a gente não fala sobre isso. Né? Olha aqui. Então, eu trouxe um outro livro agora aqui, né? Alguns trechinhos. Que é interessante esse livro aqui, que ele é um correio literário. Né? E ele é um correio literário... Boa. Vamos fazer assim, vamos conversar direito. Né? A gente tá tão atarefado que a gente tem que ter um tempinho para conversar, para fazer uma live. É importante, é gostoso. Aqui este livro aqui é um correio literário. Né? Deixa eu ver onde que eu vou começar ele aqui. Aqui ele é bem provocador. Bom, o livro que é interessante, inclusive, é que a capa dele de frente é esse aqui, ó. Né? Não tem nada aqui. Tem só essa mulher aqui, né? Escondida na planta. Essa obra aqui que tem essa mulher. Mas aqui atrás a gente tem o que o livro fala. Correio literário. Da nossa querida Wisława Szymborska. Como se tornar ou não um escritor. O que é interessante dessa obra aqui é a peculiaridade ácida, bastante ácida, que inclusive ela mesma fala aqui do correio literário. Ela já anuncia aqui o tamanho da bomba que vai vir. Que inclusive é da época que ainda se datilografava cartas, né? Datilografia, meu Deus do céu, que isso aqui tá velho já. Mas é lá para os anos 90, né? Que ela fala aqui, inclusive na página que não tem página. Que página que é essa? Na 12. Isso aqui está escrito... Isso aqui não pode ser que esteja escrito em polonês. Enfim, tem uns riscos aqui para indicar que é página. Que esse correio tem mais humor do que valor didático. E que a maior parte da responsabilidade por essa desproporção é minha, da Wisława. Mas o resto dela é todo seu, que é da moça chamada Teresa, que resolveu resgatar esses correios ali e formarem um livro. O resto é seu, Teresa, porque foi você quem se lembrou dele e, vasculhando velhos números de revistas, o desencavou. Então eu vou ler alguns trechinhos desse humor provocativo, irônico e extremamente ácido que ela traz. Mas antes deixa eu só ver o que o pessoal está comentando aqui. Aqui. A Flá Regina. Usar o humor talvez seja uma maneira de tornar o assunto mais acessível e compreensível. Então, Flá, o que acontece? Acho que esse é um ponto. Quanto mais o humor é inútil, mais ele é humorado, tá? Se o humor ele tá ali a fim de, não, vamos transformar isso aqui num bom humor e tal, ele geralmente tem um fim muito rápido, geralmente ele morre muito rápido, né? Agora, se ele está a fim simplesmente de ali, se o humor se torna alguma coisa que é para um fim mais sério, ele vai terminar nesse fim. Agora, se o humor está preocupado em simplesmente brincar, ele vai e volta, né? Vou fazer uma comparação aqui, é como se fosse Chaves. Você pode assistir Chaves, né, umas 500 vezes, mas parece que você está assistindo uma coisa nova. Chega um momento que enjoa, aí você para de assistir Chaves, aí você vai ver de novo, você fala, nossa, não lembrava dessa piada. É assim que o humor se renova. Ele está a fim de brincar. Ele está a fim de quebrar as pernas. Ele está a fim de dar uma resposta que você vai entender ela sempre diferente num outro momento, né? Que inclusive é o que o Bachelard fala de grandes obras. Quando elas são revisitadas, elas estão nos renovando. Não é que elas se renovam. Elas nos renovam, né? E aqui a Wisława, junto com outro editor aqui, que eu não lembro o nome dele, que está um nome em polonês aqui, que eu não lembro onde que foi parar. Está no início aqui do... Meu Deus, como é que eu li isso aqui? Włodzimierz Maciag. Eu acho que é assim que lê. Quem souber ler polonês, por favor, me ajuda. Włodzimierz Maciag. É ele e ela que estão escrevendo esses correios literários aqui. E chega um momento que... Aí tem algumas coisas que eu grifei aqui, né? Que aqui, pelo que eu entendi também de alguns... Né? Porque aqui não é revelada nem a idade da pessoa, nada que
a identifique aqui. Então, dá para entender ali que algumas pessoas são bem jovens, que estão enviando ali. Por favor, aceite as minhas cartas, aceite o meu poema, porque senão, se você não aceitar o meu poema, o que vai acontecer comigo e tudo mais, tal. Então, algumas dessas cartas são escritas assim. Uma delas, inclusive, já vem com este tom aqui, né? Que é uma resposta. Aqui é a segunda carta da página Meu Deus do Céu, porque aqui o nome da página eles tiram, aqui não sei porquê, que é na página 16. Acontece com bastante frequência de o redator deste correio ler cartas com ameaças. Essas cartas dizem mais ou menos o seguinte: por favor, me diga se meus textos valem alguma coisa, porque se não tiverem, darei um fim imediatamente a isso. Rasgarei tudo, jogarei no lixo, vou me despedir dos meus sonhos e da minha fama, vou ficar desesperado, vou duvidar de mim mesmo, vou ter um colapso, eu vou começar a beber, deixarei de acreditar no sentido da minha própria existência, etc, etc. Página, meu Deus do céu. É assim que a gente faz devaneios aqui, viu, Raíssa? A gente vai indo. O redator, então, não sabe o que fazer. O que quer que venha a escrever pode ser perigoso. Se escrever que um poema ou a prosa são ruins, está armado uma grande tragédia. Se escrever que são bons, o autor vai pirar de vez com a sua suposta aptidão. Já houve casos assim. Alguns exigem ainda que se responda de imediato, porque coisas terríveis podem acontecer se isso não vier à tona logo. Nem refletir sobre o assunto eles permitem. Olha que interessante nessas colocações aqui da... Poxa, você já quer logo fazer isso aqui, né? Dá uma acalmada aqui, dá um... né? Como é que era aquele meme lá? Calma... Calma, calabreso. Calma, calabreso. Exatamente. É o tal do calma, calabreso. Calma, tutti-fruto. Né? Se você não tiver calma, a gente não vai para lugar nenhum. Cuidado com, né? Vamos lembrar do livro de cozinha do Dr. Freud. A gente precisa regular o fogo aí de vez em quando, né? Senão você vai queimar o assado aí, vai queimar os ovos, né? Aí você queima os ovos, você não mama nele depois. Acabam mamóvos ali, né? E aí, na página 27, tem outro parágrafo aqui. Nem todo aquele que sabe desenhar um gato sentado numa casinha com fumaça na chaminé ou um rosto feito de círculos, 2 linhas e 2 pontos, será no futuro um grande pintor. Por enquanto, querido Marlon, seus poemas estão justamente no estágio desses desenhos. Continue a escrever, pense sobre poesia, escreva sobre poesia, mas também pense em ter um ofício prático, sem depender da proteção das musas. Elas, como se sabe, são histéricas, e com as histéricas não se pode contar. Olha que beleza, olha que delícia você escutar isso aqui, que gostoso, né? Então isso aqui casa muito bem com a outra parte. Se você não fizer nada, vai acontecer uma tragédia terrível, aí não acontece nada, né? De novo. Como é que tem aquele meme antigo, né? Nada acontece feijoada, é bem por aí, né? Esse daí era do tempo do Orkut, né? Se a gente atender logo alguns pedidos sem ter essa, né, regulação desse forno aí, assim a gente vai queimando tudo que vê pela frente e vai acabando numa casa incendiada também, né? Vai botando fogo na casa. Aí tem uma outra aqui que eu achei interessante, que eu grifei aqui algumas partes. Olha só, já aí na página Rabisco e Triângulo. Quem foi que teve essa ideia de fazer essas páginas com rabisco aqui? Parece hierogrifo aqui, ó. Tem alguma lógica isso aqui? Não tem lógica nenhuma isso aqui. Que é na página 28, na verdade. Não é possível que esteja escrito em russo. Ah, não, é tipo... Não. Não tenho a menor ideia para que serve isso aqui. Aqui, continuando. O Senhor tomou nossa resposta como uma ofensa pessoal. Na verdade, sem razão. Quando dissemos que lhe falta imaginação, tão necessária, afinal, à poesia, não pusemos em dúvida nem as suas virtudes de coração e caráter, nem as qualificações das funções que o Senhor exerce.
nem seus horizontes intelectuais, tampouco seus modos ou masculinidade. Numa palavra, não ultrapassamos em nada nossos estreitos privilégios redatoriais. Por acaso é uma afronta dizer a um homem louro que seus cabelos não são castanhos, se além disso, ele mesmo que fez a pergunta? Ainda persiste a ideia romântica de que ser poeta é a maior glória e honra, enquanto a maior glória e honra é fazer com excelência aquilo que se sabe fazer. Nossos melhores cumprimentos. Olha que interessante esse livro aqui, né? Ele vem aqui dando umas patadas bem gostosas em relação à maneira como nós usualmente, né? O que é interessante ali, né, é que a gente foi pensar até em algumas figuras, até mesmo se a gente for pensar na figura do Bobo da Corte, né, que é uma figura que tem ali um humor, que ele vai trazer algumas verdades para o rei. Ao mesmo tempo que ele tem que trazer algumas verdades para o rei, e ele usa disso de um humor bem ácido, ele vai tocando em partes sensíveis, mas o rei, na sua santa ignorância, vai achando que não é com ele, porque ele é o rei e nada o atinge, nada o abala. Se a gente foi atingido ou abalado, aí tem alguma coisa boa acontecendo, viu? Aí tem alguma coisa interessante acontecendo. Então é importante que a gente perceba que o humor nos movimenta, né? Que o humor nos coloca em eu não quero mais ficar aqui, aí eu quero ficar aqui, aí eu quero ficar falando sobre isso agora o tempo todo. Agora eu não vou mais dormir pensando nisso. Que bom, alguma coisa foi mexida aí, né? Alguma coisa tocou, alguma coisa tirou você do marasmo da fazenda, né? Aquele início do, como é que chama? Faroeste Caboclo, né? E esse é um ponto, né? Esse aqui eu trouxe mais algumas frases aqui, né? Que ela vai trazendo sobre uma perspectiva ácida, irônica e humorada em respeito a alguns poemas ali, né? Ele vai trazendo, né? Até algumas patadas ali mas de uma certa forma necessárias. Outro livro de humor que eu queria trazer, inclusive, eu acho que eu nunca trouxe ele para o Devaneio. Não, eu realmente nunca trouxe ele aqui para o Devaneio, para a gente fechar o nosso episódio de hoje. É o meu livro com o Daniel. Esse aqui, o Vamos Ter uma DR, né? Inclusive, o Vamos Ter uma DR é realmente ter uma DR, né? Inspirado em Daniel e Rhodes aqui. Então a gente vai ter que são, na verdade, aqui é um livro aqui totalmente despretensioso. Ele é um livro para você deixá-lo esquecido ali no seu, né, na sua prateleira, ali no seu consultório. Eu não vou ler esse negócio aqui, já cansei. Aí chega uma hora que você não tem nada ali para fazer, deixa eu ler isso aqui um pouquinho. É mais ou menos para isso que esse livro aqui ele foi imaginado, né? Ele foi imaginado para ele ser desnecessário, né? Para ele ser um livro para você ter e depois não ter ele de novo. Depois você vai ter ele de novo. Depois você cansa dele. Então, é um livro que ele não tem sequência nenhuma, apesar de estar aqui numeradas as tiradinhas e tal. Mas aqui cada diálogo não tem uma sequência com o outro. Cada diálogo é único que está aqui. Eu vou ver aqui, eu vou escolher aqui a sorteio aqui alguma coisa. Eu vou escolher o diálogo da página 14. Que este livro, pelo menos, as páginas estão bem numeradas, não está que nem no outro aqui. Que ataca um pouco a minha compulsividade. Oh, meu Deus, a página não está aqui. Então aqui o diálogo começa assim. Tive um paciente que era viciado em pornografia. Disse ele para começar a utilizar o Excel. E o caso teve uma grande melhora. Por quê? Porque tudo para ele era pornográfico. Quando ele viu que estava batendo a meta, proclamou ter descoberto com quantos paus gozava sua patroa. Atirou-se no pau dos gatos, uma subversão gozante, hein, dona Chica? Esse livro tem umas coisas aqui que eu falo, meu Deus, como é que a gente pensou nisso aqui?
Ah, essa aqui é legal. Essa daqui é pra gente que é antiga. Essa daqui é pro pessoal que usa o Pix, não vai entender tanto o que está escrito aqui. Isso aqui é pra gente que, sei lá, nasceu em 1970, 80, né? Vai para essa década aqui. Depende também, né? Mas aqui é um diálogozinho curto, ó. Página 18. De dois universos antes paralelos, agora cruzados novos. Parece que estão caminhando para o real. Essa tiradinha que eu não vou explicar, fica para quem ali aqui dançava, como é que chama aquela? Túnel do Tempo aqui em Campinas. Aqui fica para quem dança no Túnel do Tempo em Campinas aqui. Ai, nossa, nem tanto. Túnel do Tempo é antigo. Ah, tem essa daqui, deixa eu ver. Tem uma que eu gosto dela, cadê ela aqui? De onde que tá? Essa daqui é legal. Doutor, qual é a medida de todas as coisas? Parece que você deseja que tudo caiba em você, mas sem querer medir as consequências? Sim, mas só quando não lembro da minha castração. Pelo visto, para você tamanho é documento mesmo. Esse daqui eu acho que foi feito com vinho. Esse daqui, deixa eu ver aqui outra. Esse daqui é para quem é... Deixa eu ver outra aqui para a gente fechar. Esse daqui eu postei esses dias também. Deixa eu ver. Eu queria achar um aqui. Aqui, essa aqui. Quando uma revista de psicanálise se torna um fetiche burocrático e acadêmico, você recomenda que a pessoa vá procurar uma dominatrix ou deixa quieto? Eu recomendaria uma sessão fora da academia, para ser possível pegar mais leve. Esse aqui frequenta muito Augusta. Esse aqui frequenta muito Augusta em São Paulo. Aqui, deixa eu ver. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Tem mais uma aqui que é curtinha. Você está no mato sem cachorro e pergunta o que fazer ao seu analista. Tome, você deixou a sua coleira cair. E assim, né, com essas tiradas, com estas sátiras, com este humor aqui, busquei aqui trazer um pouco de uma visão de que o fazer humor em psicanálise não é ficar só falando de conceito, porque aí é que tá. A gente pode ficar caindo o tempo todo nesse lugar de, puxa, qual que é a lógica de juntar o humor com psicanálise com relação ao conceito X e tal, que vai parar no conceito. O conceito vai sugar toda a alma do humor, muitas vezes, né? Vai ficar sugando o tempo todo, vai ficar mamando ovos do humor ali, né? E aí, né, como se sabe, não vai dar em lugar nenhum, não vai nascer nada, né? Ficar mamando ovos não nasce nada muito novo, não. Então, queria trazer essa live com outro tom, que geralmente a gente tem aqui no Devaneios, para a gente aqui se desprender um pouco de ficar só ali, né? Vou aprender alguma coisa, uma coisa mais séria e deixar fluir um pouquinho, né? Então, pessoal, né? Para quem acompanhou a nossa live aqui até agora, no nosso ao vivo, eu agradeço muito. Agradeço o pessoal que está assistindo também ela gravada, que está assistindo no YouTube, né? Tanto no YouTube do SEI, que nós estamos colocando. Tem um livro aqui da... Aqui alguém está fazendo... Faz com Mari. Acho que todos deveriam procurar uma dominatrix. Depende do gozo aí, né? Depende do gozo de cada um. Depende do lado do chicote. Depende do lado do chicote também, né? Dominatrix sempre vai ter, né? Que você tem alguém ali para gostar ali de receber um tratamento mais VIP. Então, pessoal,
Obrigado aqui para quem participou da nossa live. Obrigado aqui, né, a recomendação do John Jones, o livro Palhaço Psicanalista também é bem legal. Eu não li ele ainda, né? Então eu recomendei alguns que eu tenho na minha biblioteca, alguns que eu já dei uma lida. E pessoal, nos vemos semana que vem. Até lá!